Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Viviane. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Acamamento, Arquitetura e Valor de Cultivo de linhagem de feijão calpi cultivados em Amélia Rodrigues, Bahia. Bom, o feijão calpi, de nome científico Vigna unguiculata, ele é também comumente conhecido como feijão de corda, feijão fradinho ou feijão macassar. Ele é apontado como uma leguminosa de origem africana que pertence à família Fabácea. É uma cultura bastante cultivada em regiões tropicais e subtropicais e também em regiões semiáridas, porque apresenta grande tolerância a climas mais quentes. Apresenta também grande variabilidade genética, alto valor nutricional e boa aceitação no mercado. Além disso, tem grande importância por ser fonte de emprego e de renda para muitos produtores, sobretudo aqueles pequenos. A falta de cultivares que proporcionem aumento de produção é um fator negativo, promovendo também limitações nas regiões produtivas. Com isso, um dos principais enfoques dos melhoristas atualmente para a cultura está em obter linhagens modernas, voltando-se principalmente para a seleção em relação ao aumento da produtividade de grãos, qualidade do grão e a arquitetura da planta. Além do que, essa adaptação ligada à arquitetura da planta, ela visa sobretudo a obtenção de plantas mais eretas, que apresentem ramos mais curtos e sejam tolerantes ao acamamento, possibilitando a realização de colheitas mecanizadas, além de proporcionar também maior facilidade nos demais tratos culturais. Diante disto, o objetivo do trabalho foi, então, avaliar a arquitetura da planta, o seu grau de acamamento e o valor de cultivo em linhagens e cultivares de feijão calpi de porte ereto e semi-ereto cultivados em Amélia Rodrigues, Bahia. O experimento foi instalado no Centro de Agroecologia Rio Seco, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e foram avaliadas 15 linhagens e 5 cultivares de feijão calpi do tipo ereto ao longo de um ciclo de produção. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 20 tratamentos e 4 repetições. Para todas as variáveis analisadas, a leitura foi realizada basicamente no período de maturação fisiológica das vagens, um pouco antes da colheita, considerando-se também a área útil de cada parcela de acordo com as tabelas e as escalas pré-estabelecidas pelo Embrapa. Para a arquitetura de planta, observou-se que o poste das plantas, o ramo principal, a disposição dos ramos laterais, a disposição das vagens, a conformidade das plantas e o aspecto geral nas fileiras. No valor de cultivo, utilizou-se características da vagem, dos grãos, do carrego e também do aspecto fitossanitário, sendo atribuídas também uma escala de 1 a 5. Já no grau de acamamento, considerou-se plantas acamadas aquelas com o ramo principal quebrado, empregando-se também uma escala constante de 1 a 5. Os dados coletados eles foram submetidos à análise de variância, utilizando-se o teste F e a comparação de médias pelo teste de Scott-Knott, tendo em vista o grande número de tratamentos utilizados no experimento. Bom, a análise de variância indicou ampla variação em relação ao comportamento das linhagens de feijão calpi, apresentando diferenças significativas para todos os parâmetros analisados, a 0,05 de significância, como pode ser visto na tabela. O grau de acamamento apresentou uma amplitude variando de 3 para a linhagem em vermelho, sendo mais susceptível ao acamamento, e 1 para as linhagens em amarelo, sendo estas mais tolerantes. Observou-se também que as linhagens são tolerantes ao acamamento, tendo em vista que a média das notas variaram de 1 a 3, o que corresponde de 1 a 10% das plantas acamadas na parcela. As linhagens que apresentaram menor grau de acamamento destacam-se como potencialmente adaptadas para o cultivo na região do semiárido, principalmente por apresentar colheita e tratos culturais facilitados em relação às demais linhagens. Já aquelas linhagens que demonstraram maior grau de acamamento, sendo esta a linhagem com final 46 e a cultivar BRS Tucumã, que elas podem ser direcionadas aos cultivos mais tradicionais, com colheitas manuais, e os mais eretos, sendo estes todos os demais, a cultivos que dispõem de colheita mecanizada.
Para a arquitetura de planta, verificou-se que as linhagens e os cultivares destacadas em amarelo, elas apresentaram arquiteturas semelhantes, com plantas bem informadas, carrego bem distribuído e planta uniforme, quando comparadas às cultivares destacadas em vermelho. Já as demais linhagens apresentaram arquiteturas com poucas características apropriadas ao cultivo comercial. Já em relação ao valor de cultivo, a linhagem em amarelo ela apresentou o valor de cultivo compatível com as cultivares também destacadas em vermelho. O comprimento do ramo principal e o número de nós no ramo principal são também parâmetros significativos para a arquitetura de plantas, das cultivares destinadas principalmente à colheita mecanizada. E esse é sim um diferencial importante nas cultivares de porte semi-ereto e ereto por apresentar ramo principal mais curto em relação aos cultivares de porte semi-prostrado e prostrado. Com isso, a gente conclui que a maioria das linhagens estudadas, elas apresentaram certa tolerância ao acamamento e a arquitetura de planta, para a arquitetura de planta, verifica-se que as linhagens destacadas, além das cultivares Nova Era e Itaim, elas apresentaram arquiteturas mais adequadas ao cultivo comercial do que as demais. Além disso, a linhagem com final 168, além de apresentar também uma boa arquitetura de planta, ela também apresenta maior valor de cultivo, juntamente com as cultivares Nova Era e Itaim. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela atenção.